A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, estamos para mais uma pré-aula do sistema virtual no YouTube do setor Mapim, né? Estamos aí para mais uma vez, para aguçar e despertar o entendimento de muitos alunos, tá? Porque essa aula aqui é mais para aluno, para tu que é mestre, até que não tem tanta importância assim, mas vamos compartilhar o nosso conhecimento? Muito bem, o tema de hoje é sobre os pães da proposição. Nós já aprendemos, estudamos o tecido do tabernáculo, algumas lições anteriores, principalmente a semana passada, que foi sobre o castiçal de ouro, que foi uma lição maravilhosa. E dessa vez, na lição de número 12, há os pães da proposição. Texto ouro, que nos diz assim: na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna, eu sou o pão da vida. João capítulo 6, versículo 47 e verso 48, tá certo? Então não saia daí, vamos mergulhar em um conhecimento aqui a respeito dos pães da proposição, não simplesmente os pães, mas o que estava abaixo dele, que é exatamente a mesa. Vamos falar alguns aspectos das dimensões da mesa, qual era o material que era feita, tá certo? E vai ser muito bom para nós. Muito bem. Quando nós olhamos aqui para todo esse contexto, é claro que esta pré-aula é um resumo da pré-aula aqui do setor do bairro Mapim, que nós temos como pastor responsável, pastor Ismael Nazário, juntamente com a sua digníssima esposa irmã Luzia. Eu sou o presbítero irmão Claudino e estarei discorrendo com vocês esse assunto importantíssimo, tá ok? E quem estará fazendo essa parte da edição de todo esse conteúdo é o nosso cooperador, um jovem dinâmico, Paulo Henrique. Um abraço, Paulo. Muito bem, texto ouro, como eu acabei de citar, nós vemos aqui em todo o aspecto, queridos irmãos, porque é importante quando nós mergulhamos no conhecimento da palavra de Deus. E aí nós olhamos aqui nesse aspecto da parte introdutória, a qual nós vamos falar sobre os pães, a mesa. Agora o que acontece? Quando nós olhamos aqui sobre a parte introdutória, antes de nós entrar no conteúdo aqui do tópico 1, 2 e o 3, como nós já estudamos do lugar do tabernáculo, enfim, onde o sacerdote oficiava-se na presença de Deus, ou seja, era oferecido sacrifício em prol do povo. Esse primeiro tabernáculo ele acontecia, todo o ritual de ofertas e sacrifícios, em Hebreus no capítulo 9, verso 6, ora, estando estas coisas assim preparadas, entram continuamente na primeira tenda os sacerdotes celebrando o serviço sagrado. O interessante é que o lugar santo era o que? Estava o seguinte utensílio. Ali tinha do lado direito, né, o pães da mesa, à frente, à esquerda o castiçal de ouro e na frente o altar de incenso e o véu que separava a sala interna. E vamos estudar aqui a mesa dos pães e a sua simbologia para nós como os filhos de Deus nesses últimos dias em que nós estamos vivendo agora. Agora, o que acontece? Eu gostaria de trazer aqui, falar um pouco sobre a mesa e o que está em cima da mesa. Olha, veja bem, a mesa com os pães eram colocados do lado direito da porta da tenda do lugar santo. Sabemos que quase todos os santuários antigos possuíam uma mesa para oferta em seus utensílios, ou seja, o santuário de Israel não seria exceção. As instruções para confecções da mesa estavam em Êxodo no capítulo 25 e do verso 23. Também farás uma mesa de madeira de acácia. Ao seu comprimento será de 2 côvados, e a sua largura de 1 côvado, e a sua altura de 1 côvado e meio. Ou seja, observe que a madeira seria a madeira de acácia, a mesma madeira utilizada para a construção das paredes do tabernáculo. Agora, o interessante é que algumas características importantes das suas dimensões. Primeiro seria as suas dimensões, o seu comprimento de 2 côvados, a sua largura de 1 côvado, a sua altura de 1 côvado e meio. Para calcularmos o tamanho exato, tomamos exato aqui da distância entre o cotovelo até a pontinha do dedo, tá ok? Ou seja,
cerca de 45 a 50 centímetros. Calculando em metros, nós vamos ter um comprimento em metros, por exemplo, a sua largura e meio metro a sua altura, ou seja, os 75 centímetros aproximadamente. A segunda característica, 4 argolas deveriam ser colocadas sobre os 4 cantos da mesa para facilitar o seu transporte por meio dos varais, como está em Êxodo, no capítulo 25, e do verso de 26 até o verso 27. E também farás 4 argolas de ouro, e porás as argolas nos 4 cantos que estão nos seus 4 pés. Perto da moldura estará também as argolas, ou seja, como um lugar para os varais para serem levados à mesa. Observe, queridos irmãos, que essas argolas, como também eram revestidas, como também a mesa era revestida de ouro, também a terceira característica deveria também construir 2 varais de madeira de acácia recobertos de ouro, que seria um instrumento de transporte da mesa. Os varais não poderiam ser retirados das argolas, como está em Êxodo, no capítulo 25, do verso 13 ao verso 15. Farás também varais de madeira de acácia, e cobrirás com ouro, e meterás nos varais, nas argolas, e aos lados da arca, ou também da mesa, para se levar, para locomover por meio deles. E interessante é que os varais ficarão nas argolas e não se tirarão dela. E aí, o que acontece? O que significa e qual é o simbolismo nessa questão? Qual seria a tipologia envolvida na mesa dos pães? Temos aqui inicialmente a observação da seguinte forma: ela foi feita de madeira de acácia recoberta de ouro, similar às tapas que formam as paredes do santuário, que falam de 2 naturezas de Cristo, ou seja, ele nasceu de Maria como genuíno ser humano, mas foi concebido pelo Espírito Santo, sendo chamado Filho de Deus, como está em Lucas, no capítulo 1, e do verso 35. Verdadeiramente este é o homem revestido de Deus. No pátio externo, tudo simbolizava a lavagem, julgamento e morte. Na pia de bronze do altar de holocausto, aqui no pátio, tudo simbolizava a vida, alimento, luz, incenso, aromáticos. Portanto, no pátio externo aqui vemos aquele Jesus que fora um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte. Mas na mesa dos pães e no altar de incenso do lugar santo, nós vimos Jesus coroado de glória e de honra, como está em Hebreus, o próprio Hebreus, o autor, enfatiza no capítulo 2 do versículo 9. No capítulo 2 do versículo 9, vamos fazer essa menção aqui da leitura da palavra de Deus. Acompanha comigo, que diz assim a palavra de Deus: vimos, pois, que foi coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça provasse a morte por todos nós. Olha que coisa interessante. Então, queridos irmãos, vemos aqui, é evidente que a colocação que é feita com caráter tipológico, ou seja, como já vimos aqui anteriormente, nada do que foi ordenado pelo Senhor foi por acaso. O escritor da carta aos Hebreus, ele nos fala que estas coisas eram sombras de verdades celestiais e serem reveladas futuramente, como está em Hebreus no capítulo 8 e do verso 5 nos diz assim. Vamos lá: os quais eram servos, eram de exemplar e de sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, foi dito: olha, faz tudo conforme o modelo que no monte Sinai
eu lhe mostrei. Olha que coisa maravilhosa, interessante, queridos irmãos. Agora veja bem, os quais ministram a figura da sombra das coisas celestes, as quais, sim, assim como foi Moisés divinamente avisado e instruído para construir o tabernáculo, porque ele veio e façam todas as coisas com o modelo que foi mostrado lá no monte. Aqui veja bem, os pães e as suas descrições, queridos irmãos. Dentro do conteúdo proposto da lição, quando fala sobre os pães e os seus propósitos, vamos mergulhar aqui para ver o que nós podemos extrair aqui mais um pouco. Em cima da mesa eram colocados os pães da proposição, como está em Êxodo, no capítulo 25, verso 30. Porás sobre a mesa os pães da proposição, diante de mim perpetuamente. Um detalhe interessante é que estes pães deveriam ser em números de 12, um para cada tribo de Israel. 12 pães chatados com grandes, com formas de uma bolacha, exposta em 2 fileiras, como está em Levítico no capítulo 24 e verso 6. Eram ali colocados frescos a cada manhã e removido a cada anoitecer, para ser comidos apenas pelos sacerdotes em circunstâncias normais, como está em 1 Samuel no capítulo 21 e verso 6, também em Levítico no capítulo 24 e do verso 5 até o verso de número 9. Também tomarás flor de farinha e dela cozerás 12 pães, cada pão será de 2/10 de efa, ou seja, e pô-los perante o Senhor. As 2 fileiras, 6 a cada fileira, sobre a mesa de ouro puro. Sobre cada fileira porás incenso puro, para que seja sobre os pães como memorial, isto é, como oferta queimada ao Senhor. Em cada dia de sábado isto se porás de uma ordem, como se fosse uma ordem perante o Senhor continuamente, ou seja, é a favor do filho de Israel, ou seja, um pacto perpétuo, ou seja, pertencerão os pães a Arão e a seus filhos, os quais comerão no lugar santo, por serem coisas santíssimas para eles. Mas a ofertas queimadas ao Senhor por estatuto perpétuo, esta foi uma das ordenanças que Deus deu para os descendentes de Arão. Muito bem, meus queridos, aqui vemos aqui alguns aspectos simbolismo. O que significa estes pães? Teriam eles algum simbolismo especial? Agora vejamos. Em primeiro aspecto, o pão na verdade significa suprimento, alimentação, e devemos lembrar que o pão do Velho Testamento sempre foi um símbolo de suprimento alimentar. Ou seja, como está em Gênesis, no capítulo 28 e do verso 20. Fez também Jacó um voto ao Senhor: se tu, porém, Senhor, for comigo e me guardar neste caminho que eu vou seguindo, e me der pão para comer e veste para vestir. Isso está em Gênesis 47, 12, como em Deuteronômio capítulo 8 e versículo 9. Por esta razão que Jesus ordenou aos seus discípulos que orassem, pedindo não somente por refeição diária, mas pelo pão nosso de cada dia, como está em Mateus no capítulo 6 e versículo 11. O pão nosso de cada dia nos dar hoje, ou seja, este é o pão diário que nos garante para o seu povo. Outro detalhe sobre os pães está o fato que eles precisavam de ser continuamente frescos, ou seja, trocados frequentemente, como está em 1 Samuel no capítulo 21 verso 6. Então o sacerdote, ele dava o pão sagrado, porquanto não havia um outro pão senão os pães da proposição, que se haviam tirado de diante do Senhor, no dia em que tiravam para se pôr ali o pão quente. A expressão pão quente ali nos mostra
como os pães da cesta era substituído a cada dia na presença do Senhor. E aí, meus queridos, nós vemos aqui os pães como eram trocados apenas aos sábados. Nos meses dos pães era colocado 12 pães, sem fermento, um para cada tribo das 12 tribos de Israel. E serão reposto, né, todos os sábados, com os outros pães frescos, como está em Levítico no capítulo 24 e do verso 5 até o verso número 8. Aqui o que acontece aqui? Já afirma que eram trocados a cada manhã. Eram ali colocado fresco a cada manhã e removido a cada anoitecer. Pelo texto de Levítico 24 e 5 até o verso 9, parece que o fato não tem razão, com os pães eram substituídos apenas aos sábados. Porém, deixamos algumas polêmicas de lado e vemos algumas divergências entre os grandes estudiosos quanto à periodicidade em que os pães tivessem ser trocados. Algo nos fica bem claro que eles eram trocados. Esse fato nos mostra que Deus ele nos dá ao seu Filho suprimento. O que? Suprimento a cada dia que se passa. Ou seja, a deterioração ou a decomposição do velho pão era suprimento de hoje é fresco, como também será fresco o suprimento de amanhã. Assim sucessivamente. Deus tem o melhor para o seu povo, e não o pão amanhecido ou duro, ou até mesmo mofado ou até estragado. Deus, ele é o pão que nos garante a cada manhã. Que coisa maravilhosa, hein, meus queridos irmãos? Olha que coisa interessante. Mas veja bem aqui para vocês. O interessante é que estes pães eles eram feitos sem fermento. É o que preservam a deterioração rápida citado. Agora, a proibição acerca do fermento, como também acerca do mel, como está em Levítico 2 e 11, possivelmente isso aqui foi feito da fermentação. O efeito da fermentação ela implica a desintegração e a corrupção. E para os hebreus, qualquer coisa em estado de composição sugeria imundícia. Os escritores rabínicos, eles frequentemente usavam fermentos como símbolo do mal e da corrupção hereditária do homem. Olha que coisa interessante, hein? O fermento ele é símbolo do pecado, né? Com certeza. Foi por isso que tem uma raiz semântica, uma raiz desde os tempos antigos, da antiguidade. E acho que era por isso que os povos hebreus ficavam com o pé atrás a respeito do fermento. E quando fala de fermento, fala de imundícia e coisas que venham a estragar. Interessante que o povo de Deus no Novo Testamento, os pães da proposição ele pode significar para nós e para o povo de Deus do Novo Testamento. Uma pergunta. Aqui no Velho Testamento, olhando para seja um reconhecimento a cada que o pão, o cotidiano, ele se representando as 12 tribos da Israel. Para o Novo Testamento, vejamos alguns possíveis simbolismos. Esses pães, ele nos lembra de Jesus dizendo, declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vê em mim não terá fome. Aquele que crê em mim jamais terá sede. João capítulo 6 e verso 35. Como o pão da vida, Jesus ele é o suprimento diário, ou seja, em tudo, dependemos dele para todas as coisas, as nossas necessidades, seja elas físicas, espiritual ou seja emocional, é ele que nós devemos recorrer, é neles que nós saciamos as nossas sedes, as nossas fomes. Citando, ele é o pão vivo que desceu do céu para dar a sua vida em nós, como está em João no capítulo 6 e verso 51 até o verso 53. E esta vida é produzida em nós, primeiramente pelo Espírito que é da vida, como está em João 6 e 23, e depois pela palavra de vida eterna, como está em João no capítulo 6 e verso 68. Já estamos aqui, queridos irmãos, já indo para a conclusão da nossa lição. Não é por acaso que
que ao instituir a Santa Ceia, o Senhor Jesus coloca como um dos elementos o pão, que simboliza o seu corpo, que foi partido na cruz e que dele deve ser ingerido por todos aqueles que foram regenerados pela sua graça, como está em Mateus, no capítulo 26 e do verso 26. E como comia Jesus, tomou o pão, e abençoando, e partiu, e deu aos seus discípulos, e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Embora seja a ceia, é uma ordenança para manter a união, a koinonia, assim também fala de alimento espiritual. É por esta razão que o Senhor Jesus nos usou o Evangelho de João: a sua carne é comida e seu sangue é bebida, porque a minha carne verdadeiramente é comida e meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele, assim como o Pai que vive e me enviou, eu vivo pelo Pai, assim como aquele que de mim se alimenta, também de mim viverá. Meus queridos, amados irmãos, isso aqui é só um resumo da nossa pré-aula do sistema virtual, porque o assunto aqui é vasto, mas os pães eles representam e lembram da palavra de Deus agindo em nossa vida. Observe que a palavra de Deus ela deve ser também ingerida pelos filhos de Deus, como está em Jeremias, no capítulo 15, verso 16. Acham-se as suas palavras, e aí as comi. As suas palavras eram para mim gozo de alegria no meu coração, porque leva o seu nome ao Senhor, Deus dos exércitos. Embora Jeremias nos mostra o gozo de alegria com o crente ao comer e alimentar da palavra de Deus. Às vezes a palavra de Deus, que é a palavra de Deus, ela está aqui, ó, ela nos alimenta, ela nos ajuda em todo aspecto, meus queridos irmãos. Interessante que Jesus ele foi tentado lá no deserto, e lá Jesus, no seu meio de tanta fome, né, porque tinha vários dias sem se alimentar, de repente Satanás aparece a ele, pega uma pedra e disse: olha, se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. E Jesus disse: não só de pão, Satanás, viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus venceu Satanás na palavra. A palavra que nos fortalece, é a espada do Espírito, e a palavra que nos vence o nosso adversário. Queridos amados irmãos, é um resumo da nossa pré-aula do sistema virtual. O pão, Jesus, ele é o pão vivo que desceu do céu. E a próxima lição que nós vamos comentar é a lição As Orações dos Santos no Altar de Ouro. Então nós encontramos na próxima lição, se Deus nos permitir. A paz do Senhor, até a próxima.